Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quanto tempo? Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Sabe Aquele Livro. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Éder Chaves e vamos dar continuidade à série de apócrifos, né? Foram livros que não entraram na Bíblia, por um motivo ou outro, foram deixados fora da Bíblia. E esses motivos eu explico ao longo de cada vídeo. E hoje será o segundo vídeo dessa série, dessa pequena série que eu estou fazendo. Então, hoje a gente vai falar sobre a infância de Jesus no apócrifo chamado O Evangelho da Infância de Tomé. Então, fala da infância de Jesus porque Tomé, quando escreveu, naturalmente que ele e Jesus tinham a mesma idade ou algo em torno disso, e Tomé, após isso, ao recordar-se dessas passagens aí com Jesus, ele resolveu deixar ali as suas escrituras, porém ficou de fora da Bíblia. Bom, então vou chamar a vinheta para que a gente possa começar o nosso vídeo de hoje. Vinheta, chega mais, solta a vinheta. Eis aí uma grande curiosidade que todo cristão tem. O que aconteceu durante a infância e a juventude de Jesus? Se você procurar na Bíblia alguma coisa sobre isso, você não vai encontrar praticamente nada. Os evangelhos de Mateus e Lucas falam brevemente sobre o seu nascimento, mas depois de avançar para a sua fase adulta, o evangelho de Lucas até conta uma história em que Jesus é esquecido pelos pais em Jerusalém aos 12 anos de idade, mas é só isso. Ninguém fala sobre a sua relação com as outras crianças, sobre a sua educação, sobre o possível uso dos seus poderes na infância, nem nada parecido. Aliás, ninguém entre os autores dos livros que vieram a formar a Bíblia, mas outros autores disseram sim, uma série de coisas sobre isso. Ainda na antiguidade, vários livros circularam entre as comunidades cristãs contendo exatamente esse tipo de conteúdo. E o mais antigo deles, talvez o mais popular, foi o chamado Evangelho de Infância de Tomé. E não confundir aqui com o Evangelho de Tomé, simplesmente que é outro texto, né? O texto que foi encontrado na biblioteca de Bag Hamad. Mas o texto que eu estou falando aqui é o Evangelho de Infância de Tomé, também conhecido como os Feitos de Infância de Nosso Senhor Jesus Cristo, que circulou em pelo menos 13 línguas da Antiguidade e na Idade Média, e até uma possível referência a ele já num texto do segundo século depois de Cristo, que é um texto do bispo Irineu de Leão. Então, realmente é um livro muito antigo, e mais do que isso, é um livro extremamente curioso, porque a imagem do jovem Jesus que ele apresenta vai contra todas as expectativas, ou pelo menos vai contra as nossas expectativas modernas. Mas sem mais delongas, o que diz esse texto exatamente? Então, o livro começa com as seguintes palavras: Eu, Tomé, o israelita, anuncio-vos a todos, irmãos e os gentios, para que conheceis a infância grandiosa de nosso Senhor Jesus Cristo e quantas coisas fez tendo nascido na nossa religião. Relato cujo princípio é assim. A partir daqui, uma série de momentos da infância de Jesus é apresentada, começando pelo que talvez seja o episódio mais famoso de todos, que aparece até nos filmes no Alcorão e em filmes de Hollywood, que é quando Jesus dá vida a alguns pássaros de barro. Mas essa história é bem mais complexa e mais curiosa do que isso, né? Do que Jesus simplesmente dando vida a algo sem vida.
O contexto dela, na verdade, é o seguinte: quando Jesus tinha 5 anos, segundo o texto, ele estava brincando num riacho, separando as águas do riacho em diferentes poças e purificando essas águas milagrosamente, usando só o poder das palavras. E durante essa brincadeira, ele pegou também um punhado de barro e fez uns moldes. Ele moldou 12 pardais. Só que em um determinado momento, um homem viu Jesus fazendo essas coisas e, como era um sábado, esse homem foi até José, pai de Jesus, contar para ele o que o filho dele estava profanando, porque era um dia sagrado, né? Um dia de guardar. José então foi até o riacho e imediatamente questionou o pequeno Jesus, dizendo o seguinte: filho, por que fazes essas coisas em dia de sábado, coisas que não é permitido fazer? E Jesus, ouvindo isso, só bateu as mãos e disse para os pardais: ide. E eles então ganharam vida e voaram dali. E todos então se admiraram com aquilo e foram contar às autoridades locais o que tinha acontecido. Essa história, por mais estranha que pareça, na superfície remete a termos comuns que a gente também encontra nos evangelhos canônicos. Só que aqui a gente encontra de forma mais alegórica. Lá nos evangelhos canônicos, Jesus também é confrontado por violar o sábado, por exemplo, e esses 12 pardais aos quais Jesus diz ide, provavelmente remetem ao envio dos 12 apóstolos. O que a gente vai ver é que essas alegorias aparecem tudo no evangelho da infância de Tomé, mas por enquanto vamos continuar aqui a história dos pássaros de barro. Pois bem, depois de enviar os pássaros para longe, o texto diz que o filho de um escriba, nessa mesma ocasião da brincadeira do riacho, pegou um galho e começou a desmanchar as pocinhas de água que Jesus tinha feito. E Jesus viu aquilo e disse para o menino o seguinte: injusto, ímpio e tolo, que mal te fizeram as águas e as lagoas, e agora com um pedaço de árvore você murchará e levará as folhas, será como elas, secas, sem raiz e sem fruto nenhum. E o menino começou a murchar. E os pais do menino viram aquilo, ficaram abismados e foram reclamar com José o que tinha acontecido. Mas nesse meio tempo, ainda outra coisa aconteceu, que o pequeno Jesus estava atravessando a aldeia e um outro menino passou correndo e acabou trombando nele, esbarrando nele. Por causa disso, Jesus ficou extremamente irritado e disse o seguinte: não continuarás o teu caminho. E o menino então caiu e morreu nessa hora. Os pais e desse menino, foram até José e disseram para ele: teu filho não pode conviver conosco aqui na aldeia, pois ele está matando os nossos filhos. José então finalmente decide dar uma bronca mais assertiva em Jesus. Mas Jesus, sabendo que aquela bronca vinha de acusações de outras pessoas e que José não tinha, seu pai não tinha visto essas coisas, mas que tinham sido denunciadas para José, fez com que todos os seus acusadores da aldeia ficassem cegos. E José, obviamente, não gostou nada daquela atitude, Dessa reação, a bronca, ele dá um puxão de orelha, ele literalmente puxa a orelha de Jesus com força. E Jesus também fica profundamente irritado com isso e diz para José, olha bem para o pai dele e diz, que te basta te procurar e não encontrar. Sem dúvida, não procedeste sabiamente, não sabes que sou o teu, não me entristeças. Quer dizer, Jesus reverte a bronca para cima de José, e seja lá qual foi exatamente o significado dessas palavras, o fato é que, segundo o texto, um professor que estava ali perto da cena, ele se impressionou muito com o modo de Jesus falar com seu pai e se prontificou a dar início à educação formal de Jesus. O problema é que, durante as aulas, Jesus é quem acabava ensinando muito mais ao professor do que o professor a Jesus. Jesus, por exemplo, o professor começava a ensinar as letras gregas para Jesus
E ele interrompia o professor e começava a ensinar o significado secreto das letras gregas, no mais profundo formato das letras para o professor. E isso deixava o professor muito envergonhado, por não ter aquele conhecimento mais avançado. E ele acaba devolvendo o menino para José, dizendo o seguinte: olha, eu não aguento a austeridade do olhar do seu filho, nem entendo uma única vez, uma única palavra dele. Esse menino não é nascido deste mundo. Provavelmente ele nasceu antes da criação do mundo. E o professor ainda diz para o José o seguinte: leva-o para tua casa, esse ser grandioso. Ele é ou Deus ou é um anjo. É o que eu tenho para dizer para o senhor. Depois disso, 2 outros professores ainda tentaram educar Jesus. Chegaram a dar aulas para eles, né? Só que um desses professores, durante as intromissões de Jesus nos ensinamentos, um deles não tinha muita paciência, então ele deu um tapa na cabeça de Jesus. E Jesus, claro, imediatamente amaldiçoou, né, aquele professor e fez ele cair duro no chão. Finalmente veio um terceiro professor, mesmo sabendo das histórias anteriores, ou seja, foi muito corajoso, pediu para ter a oportunidade de ensinar Jesus. E ele também acaba sendo educado pelo menino. Só que, em vez de perder a paciência, ele reconhece a superioridade de Jesus e, por causa da humildade desse professor, Jesus decide ressuscitar o outro, o segundo professor que ele tinha amaldiçoado e que veio a morrer. Bom, e além dessas aventuras escolares, o Evangelho de Infância de Tomé também conta outras várias histórias que se passam em vários outros contextos. Só que, como são muitas, eu vou resumir aqui só mais algumas que eu considero as mais importantes. Numa delas, por exemplo, Jesus ele sai com seu irmão Tiago para pegar lenha. Só que uma víbora morde a mão do Tiago e o Tiago começa a perder as forças. Então Jesus assoprou rapidamente a mordida ali, né, no ferimento da mão do seu irmão, e isso fez com que a víbora que estava tentando fugir, ela explodisse. E imediatamente a mão do seu irmão se recuperou, ficou sadia. E outra vez também, Jesus estava brincando em cima de um telhado com outros meninos, e um deles acaba caindo e morrendo, acidentalmente. Os outros meninos correram assustados por causa disso. Só que Jesus ficou ali na cena, olhando. Então, quando os pais do menino morto aparecem, eles logo acusam Jesus de ter atirado o filho deles lá de cima do telhado. Era o que parecia, à primeira vista ali, pela cena que eles estavam vendo. Só que Jesus, que não tinha feito isso, nega a acusação. Só que os pais insistem em culpar e insultar Jesus. Então Jesus salta do telhado, vai até o corpo do menino morto e grita: Zenão, que era o nome do menino, levanta-te e diz-me, fui eu que te atirei do telhado? E o menino, né, o tal do Zenão, levanta e responde: não, Senhor, não me atiraste, mas você me levantaste. E os pais do menino ficaram absolutamente espantados, em choque com aquilo, e agradecem a Deus por aquele milagre. Então, em várias outras histórias, o jovem Jesus fez coisas espetaculares, como ressuscitar crianças e adultos, mas também histórias em que Jesus faz coisas que são impressionantes, mas não são exatamente milagrosas. Por exemplo, em uma delas, certo dia, José estava construindo uma cama para um homem muito rico. José, já sabemos que ele era carpinteiro, né? Esse era o ofício dele. E tem uma peça da cama que ele acabou fazendo, só que ficou muito curta para aquela cama, né? E estava até ameaçado a jogar esse projeto fora. Só que Jesus estava ali perto, acompanhando, teve uma solução técnica engenhosa para aquilo ali, para acertar o problema, né? Foi quase que um feito de engenharia. E resolve ali salvar o dia de trabalho de seu pai. E o que ele fez? Ele, milagrosamente, fez com que a peça aumentasse, tivesse o seu tamanho aumentado, e o pai dele ficou atônito, perplexo, e enfim,
o projeto da cama acabou dando certo. Então, desde aquele evento com as aves de barro, até esses que eu acabei de citar, por exemplo. E tem uma última história também que vale a pena eu citar aqui, que encerra esse livro, né, esse vídeo. Só que ela é muito famosa. Só que essa última história não é famosa exatamente por causa desse evangelho apócrifo, mas sim por causa de um evangelho canônico, que é o Evangelho de Lucas. Essa é a história que eu mencionei lá no início, né? Quando Maria e José vão com Jesus para Jerusalém, e quando ele tinha 12 anos de idade, e na volta eles acabam deixando o menino para trás. Aí quando eles finalmente percebem que Jesus não estava na comitiva, eles voltam e encontram o menino sentado, com vários mestres, discutindo sobre a lei, falando sobre os profetas, e impressionando todo mundo com o seu conhecimento sobre as Escrituras. Essa história, como eu disse, né, está no Evangelho de Lucas e é uma das pouquíssimas passagens que a gente encontra nos evangelhos canônicos sobre a infância de Jesus. De certa forma, inclusive, como a gente já viu no vídeo sobre o Evangelho de Tiago. Esse silêncio sobre o que aconteceu nos anos iniciais de Jesus foi provavelmente um estímulo decisivo para impulsionar a produção desses evangelhos posteriores, que se dedicaram a falar especificamente, então, sobre a origem e a infância de Jesus? Bom, e antes de concluir, vale a pena a gente considerar que também uma questão que inevitavelmente apareça ao longo do fato da gente assistir esse vídeo, que é a seguinte: como que pode o personagem máximo do cristianismo, o próprio Cristo, ser representado como uma criança aparentemente mal criada, que por qualquer coisinha mata os amigos e os professores e não aceita que o próprio pai lhe deu puxão de orelha? Como que um texto desse tipo poderia ter sido útil para estimular a adoração a Jesus, para fortalecer a sua identificação como Messias, como Filho de Deus, como Salvador da humanidade, ou qualquer coisa desse tipo? Então, apesar do jovem Jesus do Evangelho de infância de Tomé realmente não ser exatamente o mais humilde, nem o mais acolhedor, ele certamente é muito poderoso. É ele que tira a vida das pessoas e é ele quem restaura. Ele purifica o que é impuro só com o poder da palavra. Ele sabe todas as coisas, sejam divinas, sejam humanas. Então, assim, ele tem realmente muitas características de um Deus, e mesmo algumas coisas mais assustadoras, como ele matar um menino só porque tomou uma trombada, e a trombada acidental, podem ser consideradas perfeitamente divinas, se a gente considerar o imaginário sobre Deus que existia naquele contexto. Talvez você conheça, por exemplo, a história de Uzar e a história dele na Arca da Aliança, no Antigo Testamento. Nessa história, a Arca da Aliança, que era onde Deus ficava entronizado, segundo o texto, estava sendo transportado em uma carroça. Em determinado momento, os bois que estavam levando essa carroça acabaram dando um solavanco e tropeçaram. E a carroça, ela dá uma desequilibrada. E nisso, um homem que estava acompanhando ao lado, chamado Uzar, ele estava ali acompanhando o transporte, ele estica imediatamente o braço e segura a arca para ela não cair. E por causa disso, imediatamente, a ira de Deus se acende contra Uzar, como diz o texto, e Uzar é fulminado mesmo, ali mesmo, e cai morto do lado da arca. Então essa história sobre santidade intocável de Deus e várias outras parecidas da Bíblia hebraica podem ter inspirado essa imagem intocável e aterrorizante do jovem Jesus no Evangelho da infância de Tomé. Como disse o famoso Maquiavel, o chefe temido consegue ser melhor obediência, né, do que aquele que é amado. Então talvez o Evangelho de infância de Tomé
tem buscado promover a piedade cristã, mas nessa linha, não tanto pela imagem do Cordeiro de Deus, mas pela do Leão de Judá, não tanto pela do amor de Cristo, mas pelo temor do Senhor. A mensagem mais ou menos é a seguinte, né? Pense duas vezes antes de querer saber mais do que Jesus, como os professores da história. Pense duas vezes antes de acusá-lo de qualquer coisa, como os que acabaram ficando cegos na história. E pense duas vezes antes de se meter no seu caminho, como fez o menino lá que estava correndo e depois acabou caindo morto. Mas enfim, então esse é o Evangelho da infância de Tomé. Como eu disse lá na introdução, esse livro que foi amplamente lido desde os primórdios da história do cristianismo, existe até hoje na forma de dezenas de manuscritos, estão bem guardados e reservados em várias línguas, e agora pode ser lido também. Ele foi traduzido em português, já tem algumas dezenas de anos, então ficou acessível, tanto que tornou-se acessível quanto eu fui buscar essa informação aqui para vocês na internet, e cá estou eu repassando ela para vocês, tá bom? Então, caso vocês tenham curiosidade de ir mais além nessa história, acredito que vocês consigam ver vídeos também de pessoas talvez fazendo resenhas, assim como essa que eu fiz, mas textos eu tenho certeza. É só vocês procurarem por Escrituras da Infância de Tomé, né? Usem essas palavras-chave que vai ficar muito mais fácil de vocês obterem o resultado, tá bom? E depois que vocês lerem, se lá vocês encontrarem algo diferente das histórias que eu comentei aqui, deixa aqui nos comentários pra gente, que vai ser bacana ler e comentar também em cima do seu comentário. E a partir disso também, dessa nova sabedoria, eu vou ficar muito feliz, porque eu sou uma pessoa que eu simplesmente amo aprender. Eu tenho uma sede insaciável de conhecimento, tá bom? Então, pessoal, esse foi o segundo vídeo de livros apócrifos. O terceiro já está em andamento, só que eu não vou dar spoiler, tá? Logo aí, entre amanhã e depois de amanhã, ele vai sair antes da leitura da resenha que eu tô quase terminando também de ler, o livro lá do Clóvis de Barros e o do Pedro Calabres, né? Então vai sair esse terceiro vídeo, e logo em seguida sairá a resenha daquele livro lá que eu já tô quase no finalzinho, tá bom? Muito obrigado para quem ficou comigo até aqui, até agora. Que Deus abençoe grandemente vocês. Obrigado mesmo. Se for da sua vontade, considere curtir esse vídeo, deixe um like para fortalecer o canal, e tão importante quanto, se inscreva aqui no canal para que você seja notificado sempre que eu postar alguma novidade aqui, tá certo? Então, como sempre, graça e paz a todos vocês. Até mais, até o próximo vídeo. Paz e luz a todos nós.